A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus tem tudo de bom para nos ensinar, para nos orientar, né? Estamos trabalhando no livro de Provérbios. Hoje vamos para o capítulo 23, do 6 ao 12. Depois Mateus 6, do 21 ao 24, onde o tema é: a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Às vezes os nossos olhos é só para criticar, para falar ou julgar. Isso não é bom, porque é a candeia do nosso corpo. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que ler mais a palavra para aprender mais dela, amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Provérbio 23, a partir do 6. Não coma o pão daquele que é avarento, nem cobice os seus manjares gostosos. O que quer dizer avarento? Quer dizer, é obcecado por adquirir, acumular dinheiro, é sovino, né? Então, a pessoa avarenta é isso. Então, se ela é obcecada por dinheiro, ambiciosa, claro que às vezes a pessoa está comendo e ela está rindo, mas é tudo que ela não quer. É que gaste o que é dela. Isso não é bom para quem está se alimentando. Ou está numa festa de uma pessoa dessa. Então, você tem que conhecer, saber quem é para você estar perto dessas pessoas. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Quer dizer, o coração de quem é assim. Come e bebe, e disse ele, porém o seu coração não está contigo. Você pode comer, beber numa casa de uma pessoa assim, mas o coração dela não está conosco. E pode ver que às vezes você pode estar perto de uma pessoa assim, comer com ela e passar mal, né? É a mesquinharia. Isso é, se ela estiver pagando, ou se o banquete for lá. Então vigia, e eu também, né? Vomitará o bocado que comeste e perderá tuas suaves palavras. Já pensou? Vai vomitar até o que come. Porque às vezes o coração da pessoa ou é positivo ou é negativo ao meu e ao teu respeito. Aí a gente passa mal. Já aconteceu de pessoas olhar para mim e eu passar muito mal. Não é sério. Quando eu era intercessora no Recife, já aconteceu de eu orar por pessoas e ter que descer e ir ao banheiro vomitar. Então, irmão, que está dentro de nós conta muito. Ou coisas boas ou coisa ruim. Por isso que a gente tem que ter calma com quem, né, conversa as coisas, com quem convive, com quem está numa mesa. Porque os corações só quem vai é Jesus. A gente não pode julgar, mas muitas vezes a gente sente. Porque o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você testifica. Então, leia mais a palavra para aprender tudo isso. Não fale ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não adianta dar um conselho a um tolo. Você vê ele ou ela se afundando, você dá conselho. Ele não vai gostar. Veja que ele vai ver suas palavras como uma pessoa que quer falar, quer mandar. E às vezes não é. A gente só está orientando. Então é melhor fechar a boca. Se for família, ore. Mas não adianta falar com tolo. Participar dos seus sonhos, dos seus projetos com tolo. Porque isso não é bom. Não removes os limites antigos, nem entra nos campos dos órfãos. A gente remover coisas antigas, né? Ficar falando de coisas passadas. Ou ficar com mágoa, com ressentimento. Isso não é bom. E nem entre no campo do órfão, quer dizer, entrar no campo, na vida, para prejudicar um órfão, uma viúva, isso não é bom. Porque Deus cobra. Olha o que Deus diz. Porque o seu Redentor é o forte, que é Deus, que planteará a sua causa contra ti. Quer dizer, se a gente abusar, explorar um órfão, uma viúva, aqui não tem viúva, mas a Bíblia está cheia disso, de viúva também, né? Deus é um grande Deus forte. Ele é o Redentor forte e ele vai cobrar. E no dia que você estiver passando por uma luta muito grande, ou eu, principalmente financeira, lembre-se da exploração. Alguém que não podia, que era mais fraco do que eu e você. Deus é justo.
Ele não aceita esse tipo de covardia, esse falta de caratismo. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. A gente tem que aplicar nossos corações às instruções da palavra e aos ouvidos nossos para ouvir do conhecimento, né? A palavra do conhecimento, tudo isso é a palavra de Deus. Quando a gente lê mais a palavra, a gente entende que mágoa, ressentimento, fofoca, nada disso glorifica a Deus. Como fala aqui, né? De não estar perto de pessoas avarentas, mesquinhas, de não querer se aproveitar do órfão, da viúva. Então, tudo isso é ensinamentos do Senhor. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que a gente tem que cada dia melhorar mais. Porque servir a Deus não é só pegar a Bíblia e ir para a igreja, não. Não é chegar na igreja e trabalhar, não. Não é só pregar como eu estou fazendo, não. Porque eu posso servir de bênção para a sua vida te orientando e de maldição para a minha se eu só prego de palavras. E minha vida é uma hipocrisia. Deus não se deixa escarnecer. Ele conhece a gente por dentro e por fora. E Ele dá o pago a nós de acordo com nossas atitudes. E a Bíblia ainda diz, quem mais sabe é aquele mais cobra. Se eu estou lendo a palavra e eu não estou lutando para viver ela, vai ser cobrado mais sou eu. Ou você que trabalha na obra, mas tem vários tipos de atitude que não glorifica a Deus. Que explora o viúvo, a órfã, né? Que fica com pessoas difíceis, mesquinha. Tá vendo que é mesquinha, mas tá lá, insistindo. Não dá certo. Você que vai se prejudicar, porque o coração dele e dela não é bom comigo nem com você. Também a gente não pode ser mesquinha, miserável, não. A gente não vai sair dando nada a ninguém assim. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso, ajudar, abençoar, né? Ter muito cuidado com nossas atitudes. Porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz, eis que tudo se fez novo, és uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, o nosso pecado do passado. A gente tem que ler a palavra cada dia para aprender mais e colocar tudo em prática, não é verdade? Agora em Mateus 6, do 21 ao 24, tem tudo a ver com esse tema. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Olha o que diz o verso 21 de Mateus 6. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nosso coração tem que ter um coração bom, amigável, né? Agora, se o nosso tesouro só está no dinheiro, só está em qualquer outra coisa que não seja o agir de Deus, a presença de Deus, é lá que está o nosso, veja, viu? É lá que está as nossas atitudes. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Nosso tesouro tem que estar primeiro em Jesus. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A candeia do corpo são os olhos. Entendeu o tema? De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tem gente que olha para mim e para você e começa a criticar. Às vezes é um problema na boca. Veja que minha boca é um pouco torta. Mas por quê? Porque eu extraí dente muito cedo. Não tinha as informações de hoje. E eu já estou com uma peça que daqui a pouco eu tenho que mudar, porque isso tem prejudicado minha fala e meu lado estético. Mas tem pessoas que olham para zombar, não sabem das dificuldades que é. Aí diz aqui que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas às vezes os nossos olhos vê, critica, zomba, ridiculariza. Veja quem faz isso, viu? Os 23 diz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Quer dizer, nossos olhos vê, julga e critica. Não só nossos olhos, como nosso corpo está em trevas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala e com o que olha. Então, vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos ler mais a Bíblia para errar menos e ter mais dignidade diante de Deus e do próximo. Aí o 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um, amar outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a
Mamon. Quem é Mamon? Era o inimigo, mas aqui o inimigo que representa o Deus do dinheiro. A gente tem que adorar a Deus, tem que servir a Deus. Não é pecado querer o que é bom, não é pecado lutar, trabalhar, estudar, nada disso é pecado. Agora tudo com prudência, sem prejudicar, sem estar com os olhos, com corações malignos com as pessoas, com inveja, julgando, atacando, não dá certo. Vamos viver a nossa vida, vamos buscar mais a palavra de Deus, porque portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão traz trevas, quer dizer, o corpo, os olhos, tudo é treva. E eu e você é luz. Nós somos filhos da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Vamos aprender com a palavra, vamos colocar em prática, e que a nossa candeia do nosso corpo, que é os olhos, seja luz. Tudo em nós seja luz. A gente só tem a ganhar, a prosperar e ser abençoados e abençoadas. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.